Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos introduzir o assunto de coerência textual, que diz respeito à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Em aulas mais recentes de sexta-feira, nós abordamos a coesão textual, que é a característica do texto relacionada à ligação entre os elementos que compõem esse texto. A partir daí, nós podemos supor que a coesão é um recurso que auxilia o estabelecimento de coerência para o texto. Mas e se eu disser que a coesão textual não é uma condição nem necessária e nem suficiente para se estabelecer a coerência? Alguém vai discordar de mim? Vamos aos poucos entender melhor o que é coerência textual. Segue um quadro. Coerência textual diz respeito à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Coesão textual diz respeito à ideia de o texto possuir elementos ligados entre si. Temos aí duas características de um texto. Vejam esse primeiro exemplo. Acordei cedo, tomei o café da manhã e escovei os dentes. Uma frase que tem tanto coesão como coerência. Coesão porque temos um período formado por 3 orações, que são ligadas entre si de forma lógica, o que em parte é garantido pela presença da conjunção e. Coerência porque o sentido pode ser estabelecido, já que temos uma sequência de ações comuns no começo de um dia. Mas vejam essa frase. João não compareceu ao trabalho apesar de estar doente. Essa frase tem coesão, já que é um período formado por 2 orações ligadas entre si pelo operador argumentativo apesar de. Só que não há coerência. Afinal de contas, não podemos dar sentido a essa frase. O fato de João estar doente é um motivo para ele não comparecer ao trabalho. Então, o correto seria se usar um operador argumentativo de explicação e não de adversidade, como é o caso de apesar de. Agora vejam esse texto. Um homem, uma mulher, um desejo, um flerte, uma aproximação, um jantar, uma cama de casal, uma noite histórica, uma paixão, um casal formado, felicidade. Nesse texto não há coesão, já que não há nenhuma relação sintática entre os termos, nem tampouco a presença de verbos. Entretanto, podemos dizer sim que se trata de um texto coerente, porque a sequência de termos faz quem lê entender se tratar de um conjunto de elementos que, juntos, narram uma sequência de acontecimentos, desde antes do começo da relação de namoro até, digamos assim, o momento culminante. Então, embora coesão e coerência sejam características complementares de um texto, no fim das contas, uma pode existir sem que a outra exista, de modo que a coesão não é uma condição nem necessária nem suficiente para a coerência. Agora vejam essa frase. A mula sem cabeça soltava fogo pelas ventas. Nessa frase nós temos coesão, não há por que negar isso. Mas o que não existe é coerência. Uma mula sem cabeça não pode ter ventas. Agora vejam essa frase. Quem disse que roupa tem prazo de validade? Quem lê pressupõe que isso é uma pergunta do tipo desafio. Alguém que queira negar que a roupa tenha prazo de validade. Então o enunciador está dizendo que é possível que uma determinada roupa dure para sempre. Então, a princípio, podemos dizer que essa frase é incoerente, mas só até nós entendermos que essa frase veio numa capa publicitária da revista Marie Claire, em que se fazia uma referência à personagem de quadrinhos Mônica, que, como diz o subtítulo, faz história repetindo o look.
e isso pressupõe permanecer sempre com a mesma roupa. Agora vejam esse texto. Quem quiser pode dar uma pausa. Temos aí uma lista de termos. Será que nós podemos dar sentido a isso? Não, parece uma lista completamente aleatória. Então, por enquanto, esse texto não está coerente. Mas se nós pusermos esse título, aí sim fica coerente. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora vejam essa tirinha da série O Corpo é o Porto, do desenhista André Damer. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Se a tirinha for só isso, o texto como um todo fica incoerente, já que parece um conjunto aleatório de referências. Mas, na verdade, o que nós aqui do canal fizemos foi suprimir o último quadrinho. Agora vejam esse texto. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Quem imaginou uma propaganda de uma linha de cosméticos acertou. Uma propaganda da Granado publicada numa página de revista. Uma propaganda que procura ressaltar a ideia de uma empresa de cosméticos comprometida com a questão ambiental, tendo como argumento a destinação de uma parte das vendas para a conservação e recuperação da Mata Atlântica. No fim das contas, essa propaganda vindo numa revista, é claro que a foto chama muito mais atenção do que o texto escrito. Uma parte desse texto, inclusive, está com uma letra muito pequena. A coerência do anúncio, como um texto completo, se estabelece na interlocução entre o produtor do texto, que é o autor do anúncio, com seu receptor, que é o leitor da revista. Numa propaganda, em geral, a função predominante é a função apelativa, como no caso dessa propaganda da Granado. O diálogo com o receptor estabelece uma continuidade. A continuidade relativa a um dado tópico discursivo costuma ser um recurso para o estabelecimento da coerência. Só que a descontinuidade nem sempre implica incoerência. Vejam essa tirinha da série Bichinhos de Jardim, da desenhista brasileira Clara Gomes. Acho que descobri o segredo da vida. E qual é? Tá me achando com cara de fofoqueira? Vejam o texto da tirinha como um todo. E vejam que a personagem Minhoca espera que sua pergunta seja respondida. Só que isso não acontece. Então, nesse caso, a descontinuidade não implica incoerência, já que podemos estabelecer um sentido para o texto, justamente um tom humorístico ligado ao fato de a personagem não querer responder. Bem, essa foi a nossa aula introdutória sobre o assunto de coerência textual. Nas quartas-feiras ainda estamos publicando videoaulas sobre a redação do Enem. Então essa familiaridade com o assunto de coerência textual é importante para a prova de redação de qualquer concurso que vocês queiram fazer. Por enquanto, o assunto fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.